Jesus. Amém, meus irmãos? Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura não dramatizada, por enquanto, né? 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 17. A palavra do Senhor nos diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma consciência, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que haveriam de crer nele para a vida eterna. Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Amados, nós temos refletido sobre a missionalidade da igreja nesse mês e nós temos chegado a uma conclusão, que a nossa missão, que a missão da igreja é resultado da nossa adoração a Deus. Quanto mais, o John Piper diz isso, né? Quanto mais satisfeito nós estamos em Deus, mais nós somos missionários na vida, né? Então, a nossa missão é resultado da nossa adoração. E essa adoração, ela é gerada pela nossa compreensão de quem Cristo é e o que Ele fez nas nossas vidas. Quanto mais conscientes nós somos da identidade de Jesus e da sua obra em nós, e naquilo que Ele nos constituiu, mais envolvidos na obra do Senhor, mais comprometidos com aquilo que Deus está fazendo no mundo, nós nos tornamos. E é interessante, irmãos, que esse é um padrão que nós encontramos nas Escrituras. Inúmeros exemplos nós temos de pessoas que foram alcançados pela graça de Deus, eram pecadoras, se tornaram conscientes dessa condição, foram alvos da graça de Jesus,
entenderam que receberam agora uma nova identidade e por isso passaram a ser testemunhas de Cristo na história. Nós temos alguns exemplos. O primeiro deles, clássico, da mulher samaritana. Uma mulher que fugia dos olhares críticos das pessoas pela sua condição, né, pela sua vivência. Uma mulher que era mal vista na sociedade, alguém que estava buscando satisfazer a sua vida, encontrar significado, importância a partir de relacionamentos, e agora, na atualidade, quando ela é alcançada por Jesus, ela é encontrada por Jesus junto daquele poço, ela está vivendo um relacionamento extraconjugal. E por isso essa mulher fugia, ia buscar água, e foi buscar água no momento impróprio, no horário mais quente do dia. E ela é alcançada pela graça de Jesus, ela foi perdoada pelo Senhor, ela conhece o Messias. E aí, a partir desse reconhecimento da graça de Jesus, de quem Jesus é, do que Ele fez, ela se torna uma testemunha de Cristo. Vejam que a nossa missão, como nós falamos no domingo passado, ela é resultado da nossa redenção. Quanto mais nós apreciamos, nós admiramos, nós somos afeiçoados a Cristo e a sua obra, mais intencionais nós somos na nossa missão, no dia a dia. Porque nós estamos maravilhados, estamos conscientes de onde viemos, o que Cristo fez, quem nós somos agora e o que Ele espera de nós nessa vida. O exemplo se eu pudesse pregar todo domingo, eu pregaria o gadareno da mesma forma. Uma vida escravizada, dominada por demônios, uma vida triste, uma família destruída. Mas aí Jesus enfrenta uma tempestade, Jesus vai ao encontro dele, até no texto que lemos, ouvimos nessa manhã. E aí, irmãos, esse homem é liberto. E esse homem é liberto, ele tem consciência de que agora ele é uma nova criatura, ele tem uma nova identidade. E ele se torna um missionário em Decápolis, 10 cidades. Vejam que a missão, o engajamento na missão é resultado da redenção. É alguém que está consciente de onde veio, em que cativeiro vivia, o tamanho da sua libertação e a alegria de servir ao Senhor. Imaginaram o testemunho dessas pessoas? A mulher samaritana, diz o texto, que os samaritanos vieram correndo. Alguma coisa aconteceu na vida dessa mulher que chamou a atenção, a transformação. E aí os samaritanos depois dizem assim, olha, a gente agora está aqui, não é porque você falou só, agora a gente está vendo. Nós estamos bebendo da mesma fonte que você bebeu, mas transbordou nela a alegria de ter sido alcançada pela graça de Jesus. O gadareno nem se fala, 10 cidades, né? Cidades ali ao redor de Gerasa, de Gadara, né? Que de fato ouviram falar de como aquele homem vivia, parecia um bicho, um animal feroz, que foi domado pela graça, transformado pelo poder de Jesus, e agora exala alegria, a vida está em ordem. O texto diz que ele foi encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Amém? E quando eu li essa semana essa passagem, refletindo também sobre essa questão da missão como resultado da graça de Deus operando nas nossas vidas, eu cheguei a essa passagem e vi que esse padrão também é encontrado na vida de Paulo. E nós vamos pensar aqui nesse texto, o que está por trás aqui dessa passagem. Paulo está comissionando Timóteo para enfrentar as heresias já no primeiro século na igreja de Éfeso. Timóteo é um jovem, né, que precisava de referência para poder assumir esse ministério. A igreja no primeiro século ela enfrentou pelo menos duas dificuldades, duas adversidades. Uma externa, que era a perseguição. Mas também bem cedo a igreja enfrentou um problema interno, que eram as heresias. Se você ler, por exemplo, Atos capítulo 20, Paulo profetiza isso. Olha, eu sei que depois da minha partida surgirão lobos vorazes no meio de vocês, que vão tentar tirar vocês da centralidade de Jesus. Então a igreja enfrenta isso. A gente olha para
para as cartas de João, a gente percebe isso, João falando contra o gnosticismo, né, contra o docetismo, de que a encarnação de Jesus ela era aparente, né, porque se a matéria é má, como é que o Filho de Deus vai se encarnar? E aí qual é o estrago que isso faz? Se a encarnação não é real, a morte também não é real. E a ressurreição não é corporal, e a vinda dele não será corporal. Então, Timóteo está sendo comissionado aqui por Paulo. Nós percebemos isso. No versículo 3, partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Mas Timóteo precisava de um fundamento. Ele é um jovem iniciando a sua jornada. E Paulo apresenta duas realidades. A primeira, a palavra de Deus. Como é que Timóteo iria enfrentar os hereges? E nos versículos que nós não lemos, do 18 em diante, Paulo vai falar sobre isso. Paulo diz para ele: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Então, Timóteo precisava, para essa empreitada de enfrentar as heresias, conhecer a palavra, estar firmado na palavra, aquilo que ele já recebeu, né? A gente vai, se fôssemos avançar lá para a segunda carta, Paulo vai dizer: lembra daquilo que você aprendeu, de quem você recebeu. Desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Então Paulo recomenda a Timóteo: você vai enfrentar um desafio. No passado, a gente, quando combatia heresia ou falsos ensinos, a gente, às vezes, os homens de Deus do passado até pagaram com a sua vida. Hoje você só arruma uma inimizade, né? Você chama alguém de herege, você denuncia uma heresia, você perde só um amigo, mas antigamente se perdia a vida. Então a gente está no lucro hoje, né? Mas os hereges continuam por aí, né? Até o arrebatamento só, né? Graças a Deus. Mas aí, irmãos, para fortalecer a vida de Timóteo nesse desafio, Paulo apresenta a sua própria vida. Paulo apresenta a sua história. E eu queria que nós observássemos esse padrão que nós encontramos na Escritura para o engajamento na obra de Deus. E nós vamos ver esses elementos que se repetem, que começa inicialmente com a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Cristo? E veja como é que Paulo começa nessa passagem, apresentando o Senhor Jesus. Ele diz no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Primeiro ele reconhece que Jesus é o Messias, e deixa isso claro para Timóteo. Ele é um apóstolo que foi chamado pelo Cristo de Deus. Mas ele diz mais: por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Louvado seja Deus. Cristo Jesus é a nossa esperança. Ah, meus irmãos, como isso é importante para nós. Como as ideologias, como a economia, tudo que foi falado hoje nessa manhã, né? O pastor Érico orou sobre isso. Como essas ideias, esses pensamentos se apresentam como solução para a nossa vida. E nós sabemos que nós só temos esperança no Senhor. Cristo Jesus é a nossa esperança. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Deus Filho que entrou na história para nos reconciliar com o Pai. Nós estávamos separados de Deus, e seria terrível para nós morrermos separados de Deus, mas Ele entra na história, Ele paga a nossa dívida, Ele é a nossa esperança. Louvado seja Deus. Mas Paulo também diz no versículo 2, na última parte, depois de ministrar e impetrar ali, desejar que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai estivessem sobre ele e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós encontramos em Jesus como igreja a nossa esperança, mas nós também o reconhecemos como Senhor.
E reconhecer Jesus como Senhor no primeiro século significava ir na contramão do pensamento greco-romano, sobretudo em Roma, que dominava politicamente. O imperador era o Quírios, era o Senhor, era o soberano. Muitos irmãos nossos morreram queimados, torturados, porque eles não reconheceram no imperador o seu Quírios, o seu Senhor. E Paulo diz: Timóteo, você vai enfrentar os hereges, na certeza de quem é Jesus na sua vida, de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é a sua esperança, de que Jesus é o Senhor. Isso, irmãos, é absolutamente importante. Esse conhecimento é essencial para o engajamento na missão de Deus. Por que fazer discípulos? Por que proclamar o Evangelho? Por que Timóteo deveria enfrentar os hereges? Porque Cristo Jesus é a nossa esperança e o nosso Senhor. Nós estamos como igreja em obediência a Ele. Nós não estamos reinventando nada, nós estamos obedecendo uma ordem que Jesus deixou expressa para nós: fazei discípulos de todas as nações. Investir a nossa vida, a vida que recebemos de Deus, a palavra, para que outras pessoas possam conhecê-lo e uma nova geração seja levantada para a glória de Deus. Amém, queridos? Quem é Cristo? Por que nós somos testemunhas de Cristo? Porque nós o conhecemos. Então, o primeiro fundamento para o nosso engajamento na missão é reconhecer quem é Jesus. Como é que nós vamos falar de alguém que nós não conhecemos? Pedro diz: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Quais são as virtudes? Quais são os atributos? Quem Ele é? E Paulo diz que Jesus é a nossa esperança e também o nosso Senhor. Mas há uma segunda realidade que faz parte desse fundamento para o engajamento na missão, que é o que Ele fez por nós, o reconhecimento do que Jesus fez. Primeiro quem Ele é, agora o que Ele fez. E dos versículos 12 ao 15, Paulo vai tratar exatamente disso. Versículo 3, nós vimos o chamado dele. Do versículo 4 até o versículo 11, Paulo vai falar do que ele iria enfrentar, as adversidades, mas agora Paulo está fortalecendo, encorajando Timóteo, apresentando a sua história. Você vai enfrentar, Timóteo, os hereges, porque o Evangelho é real. O Evangelho transforma vidas, e a prova disso é a minha própria vida transformada. Esse é o raciocínio de Paulo. E ele diz aí, a partir do versículo 12, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez ele repete o senhorio de Jesus, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. E aí Paulo vai dizer no verso 13, que era algo absolutamente improvável. Ele está dizendo: porque a mim, que anteriormente, noutro tempo, fui blasfemo, perseguidor, insolente. Paulo está dizendo: eu era atrevido. Paulo era um missionário transcultural, ele foi para Damasco matar crente. Ele tinha uma visão ele tinha uma fúria terrível contra a igreja do Senhor. E ele achava que estava agradando a Deus. Ele diz: eu era blasfemo, perseguidor, insolente. Mas ele não para aqui, louvado seja Deus, amados. A Bíblia não para na nossa antiga identidade. Quando o Evangelho é apresentado, ele apresenta uma possibilidade de mudança. O Evangelho é uma notícia, uma boa notícia, daquilo que Deus fez por meio de Cristo para nos reconciliar com o Pai, para mudar a nossa identidade, transformar a nossa história de vida para o louvor da sua glória. E Paulo começa aqui a destacar alguns atributos de Jesus. E ele diz: a mim, que era blasfemo, insolente, perseguidor, mas alcancei misericórdia. Aleluia. Irmãos, essa para mim é uma das palavras mais lindas que nós temos na nossa língua. Misericórdia tem a ver com miséria e tem a ver com coração. Tem a ver com a benevolência de Deus, o favor de Deus para miseráveis, para homens que não tinham solução em si mesmos.
gente que não tinha condição de mudar a sua história. Alcancei misericórdia, diz Saulo de Tarso, perseguindo cristãos, caiu por terra, ficou cego. Deus envia Ananias para orar por ele, e diz: Ananias, esse é um instrumento separado por mim para a minha glória, ele vai levar o meu nome para reis, autoridades, gentios. Eu vou encher o coração dele de tanta alegria da minha presença, que ele vai se alegrar e saber que como é importante sofrer por causa do meu nome. Ele vai dizer isso em Filipenses 1:29, nós não recebemos somente a graça de crer, mas também a graça de padecer por causa de Jesus. E aqui ele está dizendo o que aconteceu. Você olha para a sua vida, você olha para o seu passado e você pergunta: o que aconteceu? Como foi possível? O que ele fez? E Paulo diz: transbordou a graça. Transbordou a graça. Verso 14. Transbordou, foi além do nível onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é mais profunda, ela vai mais longe. Louvado seja Deus. A redenção tem que ser maior do que a queda, meu irmão. Amém. A nossa redenção que vem do Senhor é maior do que o estrago que o pecado fez na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Transbordou a graça, diz Paulo. Bendito seja Deus sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então ele começa falando da identidade de Jesus e ele avança na obra que Jesus veio fazer. Ele destaca alguns atributos manifestos na redenção. E ele volta o seu olhar para a missão de Jesus. A missão de Jesus, versículo 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então Timóteo ia enfrentar hereges por causa disso, consciente de quem Jesus era, do que Jesus fez. Então vale a pena bater de frente com esses hereges para preservar essa mensagem. É por isso que nós pregamos o Evangelho regularmente. Quando as polícias especializadas elas vão investigar notas falsas, elas primeiro estudaram bastante a verdadeira, não é? Para que quando a falsa chegar, elas começam a identificar: está faltando a marca d'água, está faltando a foto do sujeito, está faltando isso. Então, se você quiser combater heresia, você precisa conhecer a verdade, conhecer o Evangelho, se aprofundar nele cada vez mais. E é isso que Paulo está instruindo a Timóteo: você vai combater herege, então se lembra de quem Jesus é, o que ele fez. O que ele fez na minha vida, o que ele fez na sua vida e o que ele faz na vida de homens e mulheres que o reconhecem como Senhor. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior de todos. E aqui, irmãos, é um ponto muito importante. O Evangelho só é indicado para pecador. Só. Porque há pessoas que acham que não precisam. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino. O reino não é para prepotente. O reino de Deus não é para arrogante. O reino de Deus não é para religioso. Não é. O reino de Deus não é para gente que acha que Deus está devendo a ele. Por isso que Paulo diz assim: olha, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele podia parar aqui, a mensagem foi dada. A missão de Jesus foi apresentada. Mas ele diz assim, vírgula, dos quais eu sou a pior tralha de todas. Não sou flor que se cheirasse. Mas Cristo Jesus veio ao mundo para esse tipo de gente. Amém? Dificilmente alguém morreria por um justo ou por um bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a condição. Quando Jesus prega a sua primeira mensagem, ele diz: o reino chegou. O reino de Deus é aproximado. Entrou numa nova fase. O rei veio em pessoa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se. Quem é que precisa de arrependimento? Quem é pecador. Então o Evangelho é contraindicado para quem não é pecador. O problema é que a Bíblia diz que todos pecaram.
mas alguns não estão conscientes ainda. Então, por isso que o evangelho é pregado. A fé vem pelo ouvir e pela palavra de Deus. Até que você entenda que você é o pior. Paulo está dizendo, eu sou o pior dos pecadores. Então, meus irmãos, quando é que nós nos engajamos com mais alegria, com mais afinco, com mais prazer na obra de Deus? Quando nós reconhecemos, primeiro, quem Jesus é. Segundo, o que Ele fez. Agora, depois dessa consciência daquilo que Ele fez, é importante nós pensarmos e refletirmos sobre naquilo que Ele nos constituiu. Porque é impossível você ter um encontro com Jesus e continuar a mesma pessoa. Já viu? O sujeito se encontrou com Jesus, continua fofoqueiro, continua mentiroso, continua arrumando confusão na família. Que Jesus é esse? Que evangelho é esse? Vem o crente aí. Né? Ou então, vem o crente aí, aleluia. Nasceu de novo. A família agora sim, né? Agora sim. Tem um irmão, um amigo meu, que ele falou assim, pastor, quando eu era criança, eu chegava nas festas, acabava a festa. A expressão que usava, o coisa ruim chegou, era assim mesmo. Imagina, uma criança chegando, hoje é um doce. O que aconteceu? Transbordou a graça de Jesus. Tem um amor tão profundo por Jesus, que quando ele chega, agora todo mundo quer ficar perto dele. Mas era um problema na infância. Chegava nas festas, as mães já pegavam as crianças, já separavam. Vai chutar as canelas dos nossos filhos todos aqui. Ele era perturbado. Era. Mas aí um dia a graça entrou e mudou a história dele. Ele é uma pessoa que ama servir as outras. O Evangelho faz isso. Aleluia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A quem muito se perdoa, muito se ama. Então, isso vai nos ajudar, isso vai nos impulsionar à missão, ao engajamento na missão, para que a glória de Deus se manifeste. E aí, Paulo vai avançar e dizendo a Timóteo, depois desse encontro, eu recebi do Senhor um novo significado para a minha vida. Se você é um cristão, o que está no versículo 16 é para você também. Não é só para domingo, mas é para o dia a dia. Ele diz, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Esse encontro com Jesus muda a nossa identidade. A mulher samaritana agora é uma missionária em Samaria. O gadareno é um missionário em Decápolis. O perseguidor agora é um apóstolo de Jesus Cristo aos gentios. E você, meu irmão, foi chamado também para evidenciar a Cristo, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Amém, meu amado? Fazê-lo conhecido, Paulo está dizendo, olha o que ele fez. A graça transbordou tanto que eu, o pior de todos, agora me tornei uma referência para aqueles que hão de crer nele, para a vida eterna. Olha que coisa tremenda. Para que Jesus ficasse evidente, ficasse claro de que essa obra não é minha, de que não fui eu quem mudei a minha própria história. Louvado seja Deus. O que acontece após esse encontro do Deus santo e gracioso com o pecador arrependido? Ele muda a nossa identidade. Somos em Cristo filhos amados de Deus. Aquilo que o homem sem Jesus busca, fora do Evangelho, nós encontramos em Jesus. O que é que um homem procura, uma mulher desse mundo procuram? Significado, importância, segurança. Nós encontramos isso somente em Jesus. Nós somos amados, filhas amadas, por aquilo que Ele fez em nosso lugar. E por graça, Paulo diz, por essa mesma razão, ou seja, transbordou a graça para a minha salvação, e transbordou a graça também no fato de Deus transformar a minha vida como um modelo agora, para aqueles que hão de crer nele, para a vida eterna. A vida eterna é para aqueles que creem.
Mas Deus usa as suas testemunhas e Ele faz de nós agora exemplo, referência, modelo. Ele diz aí, usando-me como um modelo. Já parou para pensar nisso? Você é um modelo, você é uma referência. Não tem como fugir disso, meus irmãos. Ele nos constituiu nisso. É a nossa nova identidade. Somos chamados a evidenciar a Jesus Cristo. O que é evidenciar? Torná-lo evidente, conhecido. A sua completa longanimidade, nos tornarmos referência para os que hão de crer nele para a vida eterna. Que privilégio. Mas também é uma responsabilidade. E nós precisamos estar conscientes disso. A igreja foi chamada para ser testemunha desse evangelho poderoso, dessa graça que transborda nas nossas vidas. Então veja, irmãos, primeiro quem ele é. Segundo, o que ele fez, naquilo que ele nos constituiu. O resultado disso é que a glória não pode ser nossa. O que ele merece, então, receber? O versículo 17 diz assim, ao Rei eterno. Vejam, irmãos, Paulo poderia dizer, Timóteo, participei disso, né, Timóteo? Você lembra que na minha infância eu conhecia a Bíblia, eu participei do Bar Mitzvah, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eu tenho um. Jesus também sabia o que ele estava escolhendo, né? Não. Ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Aos filipenses, ele falou assim, olha, eu peguei meu currículo, joguei na lata do lixo. Hebreu de hebreu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Saul, de Benjamim, né? Criado aos pés de Gamaliel, mas diante da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, virou refúgio, virou lixo. Louvado seja Deus. Então, no verso 17, Paulo não poderia exaltar outra pessoa relacionada à fonte da sua salvação e o seu chamado para ser testemunha. Ele diz, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam que, irmãos, honra e glória para todos sempre, a glória de Deus na missão da igreja. Por que a glória de Deus? Porque os missionários estavam todos perdidos. Por que a glória é de Deus? Porque todos que hoje são missionários, que estão aqui servindo ao Senhor, fomos alcançados por esse Jesus que veio ao mundo para salvar os pecadores. A graça dele transbordou, passou das marcas, foi além do que nós imaginávamos. Aí o gadareno pode ser uma testemunha, aí a mulher samaritana pode ser uma missionária, aí o perseguidor pode ser um apóstolo. Aí o embriagado pode ser um homem sóbrio, líder da sua casa. Aí o menino que não gostava de estudar, que não gostava de trabalhar, pode ser agora alguém comprometido, responsável, transformado pela graça de Deus. O Evangelho faz isso, muda a nossa história. Como essa história termina? Para o louvor da glória da graça de Deus. Ao Rei eterno e imortal, honra e glória para todo sempre. Não por algum tempo, mas para todo o sempre. Amém, querido? Que privilégio, irmãos, participarmos da obra do Senhor, darmos testemunho de Jesus, discipularmos pessoas. Mas isso é graça de Deus. O nosso engajamento na missão é resultado do Evangelho. Não para que ninguém se vanglorie diante do Senhor. Puxa vida, aquele homem ali é um evangelista nato. Né? Aquela mulher ali não perde uma oportunidade. Ela está no ônibus, a pessoa pergunta assim, que horas são? Ela fala assim, é hora de você se converter. O evangelista é esse camarada, ele converte qualquer conversa. Né? Você viu o Botafogo ontem? Ele falou assim, o problema é o fogo que está esperando aquele que morre sem Jesus. É verdade. Ele não perde uma. Aí você começa a olhar para essas pessoas, para esses exemplos, e você, puxa vida, isso é inalcançável para mim. Mas, querido, essas pessoas foram alcançadas pela graça. São obras da graça. Então, a glória é sempre de Deus. Se nós queremos conscientemente nos engajar na obra do Senhor, entenda que é para a glória do Senhor, não para a nossa glória. Em nome de Jesus. Amém? 2 aplicações, queridos. A primeira delas é uma pergunta.
Você que está aqui, você que está em casa, ouvindo essa palavra, vai ouvir no outro momento. Você reconhece que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores? E essa realidade é para você? Porque uma coisa é você dizer assim, ó, Cristo Jesus morreu pelos pecadores, mas Cristo Jesus morreu por mim, porque eu sou pecador. Graciane uma vez estava evangelizando uma criança e chegou nesse ponto do pecado. Ela leu 1 Coríntios 15, Cristo Jesus veio ao mundo, né? Ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e falou assim, você é um pecador. A criança falou assim, eu não. Foi uma guerra, algumas semanas, até que a palavra de Deus entrou. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o Bruno. Coloca o seu nome aí. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar, fala o seu nome. Ele tomou o seu lugar, ele pagou a sua dívida. Porque do contrário, você não pode entrar naquele céu santo a não ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele veio. O movimento é do céu para a terra. Cristo Jesus veio ao mundo. Não é de baixo para cima, porque nós estamos mortos, marcados pelo pecado, dominados pelo pecado, inclinados para o mal. Como é que nós um dia vamos acordar dizendo assim, agora eu quero ser crente? Sem uma intervenção anterior de Deus. Sem o Espírito Santo nos convencer, sem a bondade de Deus nos conduzir ao arrependimento e à fé. Por isso, ao Rei Eterno, glória e honra. Nosso coração não quer isso. O homem não quer isso. Ele quer dizer, não, eu participei, pastor. Nós estávamos em Valência, lá na igreja do pastor Rosimério, e eles faziam lá uma feijoada brasileira, e alguns brasileiros chegaram, e chegou dois homens lá, um jovem. E quando nós falamos que ele era pecador, meu irmão, eu falei assim, agora nós vamos apanhar aqui. Ele era forte. Forte. Ele falou assim, não sou pecador, não. Para ele era ultrajante precisar de uma intervenção externa para ele ser salvo. Mas o Evangelho é isso. Deus envia o seu Filho, santo, perfeito, sem mácula, para nos substituir, porque nós estamos contaminados pelo pecado. Do coração humano procedem maus desígnios, avareza, adultério, blasfêmia, idolatria, feitiçaria. Então Deus vem mudar o nosso coração, vem mudar a nossa natureza. Em Cristo nós somos novas criaturas. Louvado seja Deus. Você reconhece isso? Porque se você quiser entrar naquele céu santo, você precisa reconhecer que precisa de Jesus. Arrependam-se e creiam no Evangelho, nessa boa notícia. É pela fé. Não é um conselho, é uma notícia. Louvado seja Deus. Agora, para nós, irmãos, seu engajamento na missão de Deus no mundo tem sido resultado desse padrão das Escrituras. Quem é Cristo, o que Ele fez, no que Ele nos constituiu e o que Ele merece. Isso é um padrão. Nós nos lembramos quem nós éramos, o que Ele fez. Ele fez o que fez porque Ele é o que é. É santo, perfeito. E a partir desse encontro, Ele mudou a nossa natureza, Ele nos constituiu numa nova natureza. E Ele merece a glória. Olha Apocalipse 5, vamos terminar com esse texto. Apocalipse capítulo 5. Quem é Jesus? Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele é o leão da tribo de Judá. A profecia de Gênesis 49, que de Judá viria aquele que há de reinar. O cetro não se arredará dele, ele é Senhor. Ele é a raiz de Davi. Deus prometeu a Davi que daria um sucessor que reinaria para sempre. Não era Salomão, não era Roboão, somente Jesus Cristo. Lembra da mensagem do anjo a Maria? Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, ele reinará para sempre. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, quem ele é. O que ele fez? Versículo 9. O que esse cordeiro, o leão da tribo de Judá fez? E eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque foste morto,
e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. O que ele fez? Ele foi morto no teu lugar, no meu lugar, para nos comprar. Qual é o teu valor, meu irmão? O sangue de Jesus. Quanto custou a sua alma? O sangue de Jesus. Do que ele nos constituiu? O versículo 10, tu os constituíste reino e sacerdote. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós somos reino de Deus, sacerdote de Deus, para a glória de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus, filhos amados, filhas amadas. Ele nos constituiu agora numa nova identidade, amados irmãos. Se isso não nos motivar ao engajamento na missão, confesso a vocês que eu não conheço nada que possa fazer isso. Aquele homem chega em casa, depois de ser algemado por tantos demônios, e diz para a mulher: agora eu sou um missionário. O que aconteceu? Foi uma intervenção aí da Secretaria Municipal para tirar o pessoal da rua? Ninguém conseguia segurar você, tanta algema. Você andava no cemitério de dia e de noite. Você está de roupa? Por que você está de roupa agora? Você andava nu, gritando, uivando, parecia um leão. Foi a graça de Jesus. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele enfrentou uma tempestade. Ele expulsou uma legião para me libertar. Agora eu sou um missionário em 10 cidades. Aleluia. Reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez, naquilo que Ele nos constituiu, a pergunta é: o que Ele merece? Versículos 11 em diante. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, que dizem: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Aleluia. Reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez, naquilo que nós somos, só Ele merece a glória. Vamos ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus.